Hoje eu quero falar com vocês sobre tipos textuais. O que é um tipo de texto? Tipo de texto é um conceito que se refere às estruturas linguísticas do texto, né? Ou seja, define a predominância de expressões e estruturas sintáticas presentes dentro daquele texto. Então vamos supor, se você tem um texto que você vai fazer, você é um advogado, existem certas expressões que fazem parte deste tipo de texto. Se você vai fazer uma história em quadrinhos, existem elementos que só fazem parte deste gênero textual. Estruturas, vamos supor, sujeito, predicado, uso de adjetivos. Então, dependendo do tipo de texto, ele vai ter uma característica própria, tá? E além de indicar objetivo comunicativo de cada texto. Ou seja, se você tem uma charge, para que ela serve? Se você tem uma petição judicial, para que serve? Você não vai ao supermercado e leva uma petição judicial para fazer compra. O que você leva? Se você pode levar uma lista de compras, né? Se você é um vendedor, você vai ter uma lista de preços. Isso são gêneros textuais. Tudo isso que eu estou nomeando aqui são gêneros textuais, tá? E os tipos textuais, eles são divididos, pelo menos por enquanto, os mais conhecidos são 5. O tipo de texto narrativo, tá? O que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele que se propõe a relatar acontecimentos e situações que são, pode ser um fato ocorrido de verdade ou pode ser fictício. Uma história que você conta, tá? Você utiliza personagem. Quando você chega à escola, você vai contar uma história para o seu colega, você fala quem estava na história, no final de semana, o que aconteceu, tá? São fatos. Muitos gêneros utilizam da tipologia narrativa para diferentes propósitos, tá? Ou seja, então a narrativa ela pode estar então no quadrinho, tá? Ela pode estar num gênero conto, no romance. Então, dentro da tipologia narrativa, esses que eu falei para vocês, o quadrinho, tá? O conto, o romance, são todos textos, todos gêneros textuais que têm dentro dele as características que são apresentadas no texto narrativo, tá? Ele tem uma estrutura própria, porque a narrativa ela tem personagem, ela tem espaço, ela tem tempo, tá? Um começo, meio, fim, tem um narrador, tá certo? Então, olha só, quais são os exemplos de textos do tipo narrativo? Nós temos notícia, biografia, autobiografia, conto, romance, filme, teatro, novela, parábola, mito, lenda, anedota, piada, fofoca e dentre muitos outros, tá? Depois, nós temos o tipo de texto descritivo. O que é o texto descritivo? O tipo textual descritivo é aquele que se caracteriza por expor as características ou as propriedades de algum objeto, vamos supor, ou de uma pessoa, tá? Você pode descrever uma pessoa, uma paisagem, um produto, né? Como que é aquele produto, seja ele material. Você pode falar de sensação, você pode descrever sensações, tá? Um serviço, um produto digital. Qual que é o propósito do texto descritivo? O propósito da descrição consiste no quê? Em fornecer uma apresentação consistente, com o objetivo de você apresentar, de modo que quem está te ouvindo ou quem está lendo possa ter uma visualização mental do objeto apresentado,
tá? Poderíamos até dizer que seria como se fosse uma foto. Você fala com palavras, apresenta uma foto daquilo que você está descrevendo, tá? Quais são as características do texto descritivo? As características de estrutura do texto descritivo são: o texto descritivo se caracteriza por uma forte presença dos verbos de ligação, tá? E dos adjetivos. O que são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, tá? E adjetivo? Adjetivos é uma classe de palavras que caracteriza os substantivos. O que é isso? Bom, o substantivo é tudo que nomeia, né? Então, se você fala parede, é o nome de alguma coisa. Parede é um substantivo. Se você fala parede alta, alta o que é? Um adjetivo. Parede alta e amarela. Adjetivo, alta e amarela, tá? Os adjetivos são qualificadores, que servem para construir uma imagem mental do objeto apresentado, daquilo que você está apresentando. No caso do meu exemplo, uma parede, tá? É muito comum a esse tipo de texto a forte presença do quê? Da descrição visual, tá? Desse modo, a observação criteriosa do objeto faz-se uma ação fundamental, tá? Quais são os gêneros que fazem parte, como exemplo aqui, tá, da tipologia dos textos descritivos? A lista de compra. A lista de compras, o que ela tem lá? Ela descreve tudo que você quer comprar. Anúncio de classificados. Currículo, ela descreve. A resenha, ela faz uma descrição, tá? Relatório, e pode também apresentar características narrativas, né? E descritiva. Muitas vezes, um texto não é puramente descritivo e nem puramente narrativo. Por quê? Dentro do mesmo gênero textual, você pode encontrar trechos que têm um trecho que é narrativo, um trecho que é descritivo. E como que nós classificamos, então, se ele vai ser descritivo ou se vai ser narrativo? Qual a maior predominância seria do texto narrativo? Vamos supor, num conto. Um conto não conta uma história? Dentro do conto, você vai encontrar descrições, mas não não totaliza a maior parte do conto. Porque o conto ele vai ter um começo, meio e fim, né? Já a descrição, ela é fixa, é como se parasse. Quando você está lendo uma história, quando você chega num ponto que vai escrever uma sala, é como se a narrativa para e ali o narrador vai contar como é aquele espaço. Tá? Ele entrou em uma sala, a sala estava escura, né? Então ele vai descrever para você ter a sensação de que você está naquele lugar, tá? Aí nós temos depois a tipologia dissertativa. O tipo textual dissertativo é aquele em que o autor se propõe a apresentar um determinado tema ou assunto e ele se posiciona sobre aquele assunto, baseado em uma argumentação. Quando você fala em argumentação, você já está falando do texto do tipo dissertativo, tá? Avaliações, justificativas, conceitos e exemplos, né? Quais são a característica e estrutura desse texto, desse tipo textual? A dissertação, ela se fundamenta na apresentação de uma tese e uma opinião. Então, olha só, quando nós falamos de artigo de opinião, ele é um texto dissertativo. E nós falamos o quê? Nós temos uma opinião sobre determinado tema ou assunto, e nós apresentamos uma tese que se baseia em argumentos fundamentados em dados. Ou seja, você traz dados da realidade para sustentar aquilo que você vai defender, tá? Você pode trazer pesquisa, conceitos, né? Pesquisas científicas. Isso é muito utilizado, o texto dissertativo,
por advogados quando eles querem provar alguma coisa para o juiz, tá? Desse modo, uma boa dissertação precisa apresentar uma estratégia de convencimento. Então ela se estrutura no quê? De que forma que ela se estrutura? Apresentação do tema por meio de uma exposição inicial, constatação inicial que conduzirá o desenvolvimento do texto, problematização do tema e da constatação inicial, resolução do questionamento, né? Você não pode apresentar um questionamento e depois não apresentar a resolução. E a conclusão, né? Que é a avaliação final. Para facilitar a elaboração dessa estrutura, o tipo textual dissertativo ampara-se no quê? Em reflexões, explicações e exposições de ideias, no intuito de dar a conhecer a tese inicial. Então nós temos exemplos aqui: o artigo de opinião, a dissertação acadêmica, a tese, o artigo acadêmico científico, editorial de jornal, monografia, uma conferência, artigo de divulgação científica, tá? Esses são alguns exemplos. Ela não é infinita, né? Não podemos falar que ela seja infinita, mas é quase impossível falar aqui de todos os textos que são narrativos, de todos os gêneros que são descritivos, tá? Bom, texto expositivo. O tipo textual expositivo, ele se caracteriza por apresentar saberes consensuais de diferentes áreas, tá? Sem inserir nenhuma problematização ou argumentação a respeito do tema. Ou seja, se você vai dar uma aula de biologia, tá? Você não vai apresentar argumentação sobre o que você vai apresentar ali. Você vai expor, tá? Você não está defendendo uma tese ali naquele momento. Você está expondo alguma coisa. Uma aula de português, uma aula de geografia, uma aula de história, geralmente são o quê? Um tipo de texto expositivo, tá bom? Dessa forma, esse tipo objetiva apresentar conhecimentos de mundo, que são organizados em uma estrutura lógica, né? Que contribua para a compreensão de quem está lendo, tá? Quais são as características e estrutura do texto expositivo? Texto expositivo caracteriza-se por apresentar saberes consensuais de diferentes áreas. Desta forma, o método dedutivo, que lógico, isso aqui depois vocês vão aprender muito mais com profundidade, né? Por enquanto estou passando por cima. Método dedutivo, generalização, especificação. Parte-se de um saber abrangente para apresentar saberes específicos. Método indutivo, especificação, generalização. Parte-se de um saber específico para apresentar generalizações. Método dedutivo, indutivo, generalização, especificação, generalização. Parte-se de um saber geral, apresenta-se especificações, conclui-se com uma nova generalização. Então, olha só, aqui nós juntamos tudo. Vocês entenderam o que ocorre aqui? Mas depois nós vamos fazer um estudo muito mais aprofundado sobre esse assunto, tá bom? Então vamos por exemplo. O verbete de dicionário é um texto expositivo. A enciclopédia é um texto expositivo. A entrevista é um texto expositivo. Seminários, palestras, conferências, né? Bom, e por último nós temos o texto injuntivo.
O tipo textual injuntivo caracteriza-se por fornecer instruções para a realização de uma ação desejada. O que ele faz? Ele incita quem está lendo a realizar algo. A aplicação é presente no quê? Onde tem o texto injuntivo? Nos manuais de instruções, pedidos, prescrições médicas. Então, geralmente, a característica do texto injuntivo ele apresenta predominância de orações com uso de formas verbais no imperativo. Ou seja, quando você compra o celular, você tem lá o manual de instruções. Se você for lá, fala, carrego por 3 horas seguidas, e ele vai instruindo cada passo que você tem que seguir para chegar a um determinado fim. Tá? Então, esse tipo de texto é o tipo injuntivo. O texto injuntivo é o tipo que faz uma súplica, um pedido. Tá? Ele pode até utilizar do tipo expositivo para apresentar uma determinada situação. E até do dissertativo para defender um ponto de vista, em seguida fazer uma solicitação. Tá? É lógico que aí nós estamos falando do quê? De estratégias que são formadas para chegar a um fim. Diferentemente nos manuais de instruções, o tipo injuntivo pode se organizar em uma ordem cronológica das ações instruídas. Desta forma, o leitor, quem está lendo, obedece não apenas às solicitações, como também à ordem na qual estão estruturadas, né? Ou seja, ele tem que seguir uma ordem, tá, cronológica para chegar a um determinado fim. Primeiro, vamos botar lá, primeiro, abra a tampa. Segundo, despeje um copo, né? Se fosse uma receita de bolo, sei lá. Exemplo, mensagem religiosa doutrinária, instruções, manuais de instruções, receita de cozinha, né? Receitas médicas. Você vai ao médico, ele coloca lá assim, tome um comprimido de 8 a cada 8 horas. Então ele tá usando do quê? De um método de uma tipologia textual injuntiva, que é levar o leitor a fazer aquilo que está sendo especificado na receita médica. Texto de orientação comportamental. Agora, qual que é a diferença entre os tipos textuais e os gêneros textuais, né? Então eu falei para vocês que o tipo de texto nós temos 5. Quais são os 5 tipos de texto que nós temos? Nós temos texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Você consegue guardar o que é um texto narrativo? É aquele que conta história. Descritivo, que é aquele que descreve, que apresenta um objeto ou uma pessoa ou características. O dissertativo, expositivo e injuntivo, tá? É importante você guardar isso aqui. Ter em mente que nós temos 5 tipos de texto, tá? Bom, os tipos textuais, eles definem as características estruturais, né, e gramaticais do texto. Ou seja, eles definem as estruturas sintáticas mais utilizadas, as classes de palavras. Como eu falei, o texto descritivo ele é muito mais carregado de adjetivos, tá? O texto injuntivo ele apresenta o verbo, na sua maioria, na forma do imperativo. Faça, levante-se, levante, faça, né? Tampe. E você vai perceber ali dentro do tipo textual as características do quê? De certas classes de palavras que são mais predominantes dentro daquele tipo textual. Os elementos que compõem os tipos e o objetivo linguístico de cada categoria. O que cada tipo deseja expressar a quem lê.
são os tipos narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, injuntivo, tá? Gêneros textuais, o que são? Os gêneros textuais, eles definem a forma de agir no mundo por meio dos textos, tá? Se você é um advogado, exagerando, né? Você não vai escrever uma charge, né, como para fazer uma petição ao juiz, tá? Você estaria utilizando de um gênero textual de forma equivocada, tá? Você leva uma charge para fazer a compra no supermercado, a não ser que você desenhe lá, sei lá, alguma coisa que você precisa comprar, tá? Então, o gênero textual, ele exerce algum tipo de ação social, ou seja, o gênero textual, ele é como se fosse a materialização, tá, da tipologia nas nossas atitudes do dia a dia. Desse modo, eles definem o quê? O contexto do uso. Você não pode usar qualquer gênero textual em qualquer lugar. O gênero textual, geralmente, ele tem um local onde ele é veiculado, tá? O tipo de interlocutor, ou seja, para quem você está enviando. A função que ele vai exercer na sociedade. Qual tipo de linguagem você vai usar, né? Você não chega vamos supor, vou voltar lá no juiz, e fala assim: ei, cara, dentro de uma sessão, vamos supor, de um julgamento, sei lá. Mas se esse juiz é seu amigo, ele está lá na praia, aí você já pode chegar nele e falar: e aí, cara, tudo bem? Tá? São exemplos de gêneros textuais. O quê? Carta, publicidade, telefonema, e-mail, mensagem de WhatsApp, são gêneros. Olha, os gêneros, na verdade, a tipologia, ela é como se ela existisse sempre. O gênero textual, ele pode ter uma existência breve, ou seja, carta pessoal. Antigamente as pessoas mandavam carta pelo correio, né? Escrevia lá: espero que essa o encontre muito bem, tal. Depois de 30 dias a pessoa ia ler a carta. O gênero textual carta pessoal, hoje, esse tipo desse gênero que eu estou falando, praticamente não existe mais, né? Há 20 anos não existia o WhatsApp, a mensagem, e-mail, vamos supor, e-mail provavelmente já existisse, né? Aqui no Brasil acho que não sei. Mas para mim não existia. Então o gênero textual pode surgir um novo amanhã. As memes. Quanto tempo faz que existe memes? Que a gente ouve falar memes? Acho que não tem 10 anos, tá? Desse modo, um texto pode apresentar a predominância de um tipo. É o que eu falei para vocês assim, olha. Uma narrativa, ela está dentro de um conto, né? Um conto, ele, na sua maioria, ele vai ser o quê? Narrativo. Mas dentro desse conto, você pode ter o quê? A descrição, que é outro tipo. Mas qual é a predominância, né? Num romance, qual tipo de texto predomina? A narrativa. Ao apresentar um monte de tipos textuais, vamos supor, uma apresentação de PowerPoint, que pode utilizar texto expositivo, narrativo, argumentativo, injuntivo, dependendo da necessidade do que você vai fazer, né? Então é isso. Eu dei uma passada para vocês entenderem o que é tipo textual e o que vem a ser gênero textual. Tá bom?